Uther Pendragon, o rei dos bretões, havia entregado seu filho primogênito aos cuidados do mago Merlin. Com sua sucessão assegurada, Uther se concentrou em consolidar seu reinado. O rei sonhava em realizar as profecias que um dia Merlin havia lhe contado. Essa profecia dizia que um grande rei surgiria, unindo toda aquela terra sob a bandeira de um único rei, que traria paz e prosperidade para a ilha da Bretanha. Merlin guiou o rei até uma região onde se encontrava uma exótica formação geológica à beira-mar. Os antigos diziam que aqui os deuses haviam criado as fundações para o surgimento do reino que trará a luz à Bretanha. Sobre essas sólidas fundações, eu erguerei a nova capital do meu reino. Essa fortaleza ficará conhecida como Camelot. Para realizar esta obra colossal, o rei exigiu de seus vassalos uma vultosa contribuição em recursos e mão de obra. A mais esplêndida de todas as fortalezas estava sendo erguida rapidamente, mas mesmo assim, seria necessário anos até que o castelo ficasse pronto. Mas muitos não estavam felizes com a construção do palácio. Alguns nobres não suportavam mais pagar os altos tributos. E o clero detestava a ideia da nova capital ser erguida em um local tão sagrado para os pagãos celtas. Além da dissidência interna, a ameaça constante dos invasores saxões contribuía para desestabilizar o governo de Uther. E por isso, o rei convocou os exércitos de seus vassalos para combater os invasores, sem suspeitar que alguns deles tramavam contra seu senhor. Juntamente com seu conselho de guerra, Uther definiu a estratégia para a grande batalha que aconteceria no dia seguinte. Ele sabia que os saxões eram bravos guerreiros, e fazer uso da mera força bruta não seria a melhor estratégia a ser empregada. No dia seguinte, Uther estava na vanguarda de seu exército e liderava o ataque contra as linhas saxãs. Percebendo que o rei estava vulnerável, o líder saxão ordenou um ataque total de seu exército, pois se Uther caísse, toda a Bretanha ruiria. Uther percebeu que seu inimigo havia mordido sua isca e ordenou que seu auxiliar sinalizasse para as tropas que estavam escondidas em um bosque próximo, para que atacasse o flanco do exército adversário. Contudo, o comando do rei não foi cumprido. Uther, em choque, demorou a entender o porquê seus vassalos não atacavam. O rei havia sido traído. Mesmo em inferioridade numérica, o rei e seus homens lutavam com uma bravura incrível. Mas Uther seria gravemente ferido em combate. Mas nem isso o fez parar de lutar. O chefe dos guerreiros saxões percebeu que para derrotar Uther, ele deveria sacrificar grande parte de seu exército, pois os bretões, como feras acuadas, lutavam com grande ferocidade. Por isso, ele ordenou uma retirada estratégica, para poupar seu exército para lutar outro dia. Os bretões comemoravam a vitória, sem perceber que se tratava de uma legítima vitória de Pirro. Enquanto isso, na floresta, um nobre gritou: "Me tragam a espada real!" Percebendo a condição vulnerável que o rei se encontrava, os nobres traidores decidiram removê-lo do trono. Cerúfios, o mais leal dos cavaleiros de Uther, pediu para que o rei que estava ferido fugisse, pois ele e seus homens cobririam sua retirada. O rei tentou chegar até Londres, mas seu sangue se esvaía por seus ferimentos, e seus inimigos estavam em seu encalço. Sem forças, o rei cairia de seu cavalo. Uther sentia a vida se esvaindo de seu corpo. Foi quando ele ouviu a voz de Merlin: "Proteja a espada, pois o destino de toda Inglaterra depende dela." Uther usou toda a força que lhe restava para erguer a espada e fincá-la em uma pedra. Quando seus inimigos finalmente chegaram, Uther proferiu suas últimas palavras: "Malditos traidores, vocês nunca tomarão posse dessa espada, e sem ela, nunca sentarão em meu trono." E assim, chegaria o fim da vida do rei Uther Pendragon. Muitos foram os que tentaram arrancar a espada da pedra, mas diziam que só o verdadeiro rei
seria capaz de retirá-la de lá. Todos aqueles que tentaram usurpar o trono da Bretanha acabaram assassinados por seus rivais. A espada da Bretanha, por muitos anos, teria que aguardar até a chegada do verdadeiro rei.